Eu vou dar continuidade a um tema que já estou ministrando há muitos cultos. E tem alguns tópicos que eu ainda não falei. E Deus disse para mim que era para mim continuar. Amém? Então, Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. Paulo está falando aqui que ele está em busca de chegar na condição de estar pronto quando ocorrer o arrebatamento e chegar à ressurreição dentre os mortos. Então ele diz que está em busca disso. Aí no versículo 12 ele diz: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, digo que quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós vamos continuar a mensagem que alguns domingos e algumas terças-feiras nós estamos ministrando para vocês em nome de Jesus. E o tema da mensagem de hoje está voltado para essas frases: 5 chamados à transformação espiritual, 5 lições de sabedoria, 5 virtudes do cristão autêntico e 5 passos para o crescimento espiritual. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses 3, do versículo 1 até o versículo 21. Como por algumas oportunidades eu, junto com os irmãos, li o texto todo, junto com os irmãos, nós lemos o texto todo. Hoje eu fiz opção em ler apenas o versículo 12, o 13 e o 14. Amém, irmãos? Dentre as 5 lições, nós falamos sobre a primeira, que é a insatisfação, no sentido positivo de buscar mais. Falamos em segundo lugar sobre devoção, no sentido de fazer algo para Deus e para a glória de Deus. Em terceiro lugar, falamos sobre direção, no sentido de que o nosso caminho é para frente, nós temos que esquecer o que ficou para trás. Depois eu falei sobre a 4ª lição, que é determinação. É para frente que se anda, e se nós temos que andar para frente, nós precisamos ser determinados e ter alvos nítidos, porque nós precisamos avançar e precisamos prosseguir. Dividi com os irmãos então 10 metas a respeito de determinação, e por fim estou falando a respeito de disciplina.
Paulo demonstrou ser um homem disciplinado. E aí, para a gente desenvolver a disciplina, eu elaborei 10 metas e falei a respeito de 4 metas: autocontrole, priorização das coisas espirituais, regularidade na oração e na leitura bíblica e submissão à autoridade espiritual. Ser soldado fiel até o fim. Amém? Então hoje vou falar com vocês a respeito da 5ª meta que eu elaborei para que nós possamos ser pessoas disciplinadas. Se você quer ser uma pessoa persistente, se você quer ser uma pessoa vencedora, se você quer ser uma pessoa disciplinada, você deve, em 5º lugar, buscar a persistência na santificação. Pois a Bíblia diz assim: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, aqui existe uma responsabilidade muito grande. A disciplina nos ajuda a persistir na busca pela santificação, renunciando aos padrões do mundo e buscando agradar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Você não pode agradar a natureza adâmica, você não pode agradar a tua carne. A carne, espiritualmente falando, é a natureza adâmica, a natureza que nós herdamos de Adão. Ela deve ser crucificada com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Porque a carne, ela busca os anseios e os desejos desse mundo. A carne, ela quer viver de momentos. Mas todas as vezes que você alimenta a tua natureza adâmica, o teu espírito fica angustiado, a tua alma se sente aprisionada. Porque existe um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus, pois o salmista diz: como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos que viver uma vida de renúncia. Nós não podemos atender os prazeres da carne. A coisa mais importante da vida da gente é agradar a Deus, porque alguém diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará uma terra que mana leite e mel. Ele nos dará terra abençoada. Existe muita terra para a gente conquistar. E como é que a gente conquista essas terras? Agradando a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará numa terra que mana leite e mel e nos dará. Deus tem interesse em dar a você muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa ou do que você espera.
Mas antes destas bênçãos se concretizarem na tua vida, eu e você precisamos agradar a Deus. Por isso em Josué 3, versículo 5, registra que Josué disse também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Ele é Deus de maravilhas. Amém? Irmãos, eu fico pensando, quando a palavra fala em maravilha, eu fico pensando assim: quais são as maravilhas que Deus chama de maravilhas? Às vezes o nosso foco em relação a maravilhas é uma coisa muito pequena. Mas Deus tem maravilhas enormes para fazer na nossa vida. Amém? E muito mais que experimentar as maravilhas de Deus, experimente hoje o Deus de maravilhas. Amém? Ele está aqui. Ele está aqui. Então aqui está muito claro que o desejo de Deus é fazer amanhã. Amanhã está tão longe assim? Está muito claro que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Muito claro que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E o que nós vamos fazer hoje? Santificai-vos hoje. Quanto que você tem se consagrado ao Senhor? Quanto que você tem separado a tua vida para a glória de Deus? Quanto que você fala de Deus aqui? Quanto que você busca Deus aqui? Quanto que você promove Deus aqui? Quanto você compartilha de Deus aqui? Mas o que tem aqui? Aqui tem Instagram, aqui tem Facebook, aqui tem Twitter. O que mais que tem? Telegram? Tem aqui. WhatsApp? Tem aqui. O que mais que tem aqui? Tem uma linha telefônica aqui. Tem um canal de mensagens aqui. Quanto que você usa isso aqui para compartilhar Deus? Quanto que você busca dentro disso aqui algo que venha preencher os vazios da sua alma? Então, irmãos, se nós quisermos maravilhas, eu quero, em primeiro lugar, o Deus de maravilhas. Em segundo lugar, eu quero as maravilhas de Deus. Amém? Então, eu preciso me santificar. Diga para você mesmo: eu preciso santificar a minha vida. Diga. Vá no espelho várias vezes no dia e diga: você precisa santificar a sua vida. Em sexto lugar, a sexta meta que nós colocamos aqui para que você seja uma pessoa disciplinada e ganhe o céu, é que você deve desenvolver na tua vida o autoexame e o arrependimento. A disciplina espiritual inclui a prática de autoexame sincero e arrependimento diante de Deus, reconhecendo e confessando nossos pecados. Irmãos, infelizmente a gente tem o costume de examinar a vida dos outros.
E quando você fica examinando muito a vida dos outros, você perde tempo e não examina a tua vida. A Bíblia diz que frequentemente as pessoas querem tirar um cisco do olho do próximo. Mas aí então Deus vai falar que antes de você tirar o cisco do olho do próximo, tira a trave do teu olho. Cisco é uma coisa desse tamanho, e a trave? Frequentemente, quando o pastor está pregando aqui, alguém diz assim: puxa, essa palavra era para aquele irmão que faltou hoje. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Em primeiro lugar, irmãos, eu prego a palavra aqui para mim. A primeira pessoa que se coloca debaixo da ordem da palavra é o pregador. A primeira pessoa a ser confrontada, sacudida pela palavra é o pastor. Então, quando eu leio essa palavra aqui, Deus me pega assim, pelos pés, e me coloca de ponta cabeça, e me sacode, e quando a gente fica de ponta cabeça, cai tudo que está dentro da gente. E aí, quando Deus esvazia a gente, Deus nos coloca sentados para nos encher da palavra dele, e quando Deus nos enche da sua palavra, Deus nos coloca de pé. Então nós vamos fazer um autoexame sincero da nossa vida. E diante desse autoexame, precisa haver o quê? Arrependimento. Que você se arrependa das coisas erradas que você está fazendo. Que Deus derrame uma unção aqui que venha promover em nós um arrependimento, um reconhecimento que nós estamos errados. Nós temos que parar de colocar a culpa nos outros. Você é o culpado. Tem gente que vive dizendo assim: você é o culpado. Qualquer coisa que acontece, dá uma giradinha, vê quem está mais perto, você é o culpado. Tal pessoa é a culpada. A igreja é culpada, o pastor é o culpado, fulano de tal é o culpado. E você? Você nunca assume as suas culpas, os seus erros? Irmãos, a salvação é individual. E se não houver arrependimento, essa salvação individual não se processará em você. Você precisa se arrepender. Considere aprimorar o seu compromisso com a prática constante da reflexão e do autoconhecimento. Tem gente aqui que nunca vai ao espelho? Tem alguém aqui? Imagine uma pessoa que nunca vá ao espelho. O que vai acontecer com ela? Provavelmente que ela vai sair de casa em total desalinhamento. A gente vai para o espelho para ver se tem alguma coisa errada ou não conforme em nós. E diante do espelho a gente vai lá e faz o quê? A correção. O espelho apenas reflete
aquilo que está diante dele. Então, irmãos, nós precisamos, da mesma forma que a gente busca, algumas vezes ao dia, ir ao espelho, nós devemos ir muitas vezes ao dia diante de Deus e fazer um autoexame da nossa vida. É difícil você ver uma mulher sem bolsa. E é impossível você não encontrar na bolsa de uma mulher um espelho. Hoje em dia está prático, né? O celular, se você colocar a tela que vai espelhar você, já é um espelho. Então nós temos que ter a prática constante da reflexão e do autoconhecimento. Como é que você está? Você está bem? Pergunte para quem está do teu lado, você está bem? Às vezes você tem que fazer assim. Você está bem? Pergunta para você se você está bem. Você está bem? Você está bem? Já teve melhor? Poderia estar melhor? Irmãos, é interessante que às vezes nós estamos vivendo uma vida de nostalgia. Antigamente que era bom. Aquela casa que eu morava que era boa. A grama daquele jardim da casa que eu morava era mais verde. Irmão, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que a glória da última casa será muito maior do que a primeira. Deus quer fazer hoje muito mais abundantemente do que Ele já fez na sua vida. Amém? Deus quer fazer. Deus quer fazer. Uma coisa está errada. A Bíblia diz que na medida que nós chegamos, nós devemos nos manter, não pode regredir. Tem gente que diz assim, vai chegando a idade, vai caindo tudo, vai colocando tudo de pé em nome de Jesus, amém? 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 Vamos colocar tudo de pé. Tem tanta coisa que nos favorece. Uma coisa simples que todo mundo tem, que ninguém gasta nada para isso, é um sorriso. O sorriso deixa a pessoa bonita. Amém? Dá um sorriso. Então, irmãos, nós precisamos saber como nós estamos, e nós só vamos saber como nós estamos se nós formos diante do espelho, e a Bíblia é o espelho de Deus para a nossa vida. Você quer saber como você está? Leia a Bíblia. Coloca a tua face, o teu rosto diante da Bíblia, diante da palavra. Faça uma reflexão. Eu estou melhor hoje do que eu estava ontem? Eu estou melhor nesse minuto do que no minuto anterior? Porque da mesma forma que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, eu creio que uma bênção chama outra bênção, amém? Então lá no Salmo 42, versículo 11, o salmista vai fazer uma reflexão da sua vida. Pare de ficar querendo dominar ou controlar a vida dos outros. Rompa com pessoas que querem controlar e dominar a tua vida. Diga, vá cuidar da sua vida. Agora, se essa pessoa é casada com você, aguenta firme.
Porque a Bíblia diz que ambos serão uma só carne. E é muito bom que o teu cônjuge sempre dê um sinal de alerta para você. E que ele receba de você também um sinalzinho de alerta. Aliás, onde está o seu cônjuge? Aliás, onde estão os seus filhos? Aliás, onde está a sua família? Então o salmista, ele faz um autoexame da sua vida, e ele faz o diálogo mais importante que o ser humano pode desenvolver. Irmãos, o diálogo é uma das coisas mais belas que Deus nos deu. Por que as guerras acontecem? Porque acabou o diálogo, acabou a diplomacia. Quando um casal começa a discutir, eles precisam parar de discutir e saber como é que começou isso aqui. Como é que começou essa discussão? E a discussão frequentemente acontece por conta de nada. As coisinhas desse. Então, se a gente tivesse mais diálogo, o que é diálogo? Diálogo não é monólogo. Monólogo é aquele que só fala e não quer que o outro fale. Diálogo é você falar e ser ouvido, e depois a pessoa falar e você ouvir. Mas o maior diálogo que você pode fazer é o diálogo consigo mesmo. Você já conversou com você mesmo? Eu faço isso muitas vezes. Pastor está louco. Louco coisa nenhuma. Ou coisa gostosa. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ter um diálogo conosco mesmo. Então o salmista, ele vai diante do espelho espiritual fazer um exame da sua vida. Ele coloca o seu coração na balança de Deus. Ele faz uma análise de como está a vida dele. E aí, porque o ser humano, ele é um mundo em si mesmo. Existem muitas terras dentro de nós. Como assim, pastor? Existe a terra da alma, a terra do espírito, a terra do corpo, a terra das emoções, a terra da mente, a terra da área psicológica, a terra da área espiritual. Nós somos um mundo em nós mesmos. E se uma área pequenininha da nossa vida estiver em desordem, ela acaba estragando tudo que está em ordem. Não é verdade? Então ele faz uma avaliação da vida dele. Várias áreas da vida dele estão muito bem. Mas ele percebe que tem uma área da vida dele que está abatida. Você está abatido em alguma área? Você está triste em alguma área? Você tem chorado por causa de alguma área da sua vida? Você está completamente feliz com tudo? Tá. Então ele percebe que a alma dele está abatida. E aí ele pergunta para a alma. Pergunta para você, por que eu estou me sentindo assim? Alguma vez na vida você ficou triste sem um motivo? Fala, não sei porque estou triste. Alguma vez já aconteceu isso com você? Por que você não sabe? Porque você não parou para se apresentar diante de Deus e diante do espelho espiritual que Deus coloca diante de você quando você
separa tempo para fazer uma autoanálise da sua vida. Então ele disse assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A alma estava perturbada. Quem está com a alma perturbada consegue dormir? Consegue sorrir? Consegue viver bem? Consegue ter uma noite de sono maravilhosa? Claro que não. Então o que ele está percebendo? Ele está percebendo que existe uma área da vida dele que está fugindo de Deus, que não está debaixo das cataratas de Deus, não está debaixo da bênção de Deus, porque se uma alma perturbada for levada debaixo da bênção de Deus, a bênção do Senhor, além de não acrescentar dores a essa perturbação, trará um mover de Deus riquíssimo em bênção, graça e vitória, e Deus haverá de tirar todas as dores dessas perturbações na alma dessa pessoa, e ainda haverá de enriquecê-la, porque a graça do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, irmãos? Então a gente tem que pegar aquelas áreas da nossa vida que estão fugindo de Deus. Nós temos que pegar as áreas da nossa vida que não estão obedecendo a Deus e temos que trazê-las para debaixo da proteção e da direção de Deus, e toda perturbação cairá por terra em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que o salmista começa a profetizar para a sua alma: espere em Deus. Essa área da tua vida que está entristecendo você, essa área que está entristecida, diga para ela: espere em Deus. Diga aí: espere em Deus. Diga e ouça: espere em Deus. Eu posso ouvir? Diga assim: espere em Deus. Diga assim: espere em Deus. Diga assim: espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deus não patrocina causas perdidas. Para Deus não existe causas perdidas. A tua causa não será perdida se a tua causa está na mão de Deus. Coloca as tuas causas na mão de Deus. Para Deus não existem causas perdidas. Traga a tua alma para debaixo das cataratas de Deus. Imagine um ser humano se colocar debaixo de uma catarata. Que coisa linda. Mas imagine o peso das águas. Imagine aquele calor intenso e aquela água gelada e gostosa. Traga a tua alma para debaixo das cataratas de Deus. Deus quer inundar a tua vida. Deus quer inundar o teu coração. Deus quer inundar a tua família. Deus quer inundar a tua casa. Deus quer inundar você aqui nessa noite. Ensina a tua alma a esperar em Deus. Esperar é preciso. Alguém disse assim: ando devagar porque já tive pressa. Leva o meu sorriso.
Quem vive correndo e vive apressado, se transformar essa pressa e essa correria no andar devagar, em certo modo, isso daí é uma espera. Amém? Vai devagar. Calma. Deixa Deus desentortar a tua vereda. Permita que Deus endireite e corrija o caminhar da sua vida. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, porque eu sou o Senhor da sua vida. Isaías 45, versículo 2. Quero orar por você. Você que deseja receber uma oração, fique de pé em nome de Jesus. Coloca a tua vida na mão de Deus. Se a tua vida não está nas mãos de Deus, a tua vida está em mãos erradas. Só você que quer colocar a tua vida nas mãos de Deus, faça esse gesto aqui, ó. A Bíblia diz que nós devemos levantar mãos santas, sem iras e sem contendas. E que juntamente com as nossas mãos, nós temos que levantar o nosso coração, a nossa vida a Deus. Levanta o teu ser a Deus, levanta. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Diga: Pai amado, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Diga. Diga: eu coloco todo o meu ser nas mãos do Senhor. Eu coloco a minha vida no altar do Senhor. Pai amado, eu vou orar por você agora. Pai amado, em nome de Jesus.